Aleluia. Quantos gostaram? Tá criando forma lá fora, vocês viram? Tá começando a criar forma. Eu creio que essa semana, quando vocês voltarem para o culto semana que vem, já vai estar a fachada quase pronta já. Talvez não esteja a logo ainda, mas vamos lutar para estar pronto com a logo também. Amém? Isso tudo é você que está fazendo. Vira para o irmão do seu lado e fala assim: meu irmão, isso tudo é você que está fazendo. Não tem como você fugir disso, porque você faz parte dessa igreja. Amém? Então, irmãos, tudo que nós estamos fazendo é juntos, amém? Ontem eu estava aqui com o Tiago, com o Wallace, com o Samuel, com o Kleber, com o Alisson, e nós enchemos aquela caçamba lá fora, quebramos tudo aí na frente, os irmãos estão com as mãos doendo, né? Mas foi gratificante. E a gente está vendo criar forma, né? Eu creio que o quanto antes nós vamos estar vendo do jeitinho que vocês viram nesse projeto. Quem fez foi o Felipe Arquitetura, o meu primo, ele tem um escritório de arquitetura no Guará, e ele nos presenteou com esse projeto. Ele não cobrou nada da igreja, porque ele queria abençoar também. Indico o meu primo. Mas eu estava pensando, né? Às vezes a gente vê pessoas que são sempre prósperas. Pessoas que são, tudo que ela faz, ela prospera. Ela tem uma bênção contínua na vida dela. Já viu pessoas assim? Que elas têm uma bênção contínua. Você fala, gente, essa pessoa, quando eu conheci, ela era de um jeito, agora ela está muito mais próspera. E quando você vê ela mais na frente, está muito mais próspera. A prosperidade na vida dessa pessoa, ela é contínua. Agora, qual é o segredo da bênção contínua? Eu fiquei pensando. Você já parou para pensar? Qual é o segredo da bênção contínua na nossa vida? Há um segredo que a gente tem que entender esse segredo. Aí eu lembrei de uma passagem que está em Lucas 17, do versículo 12 ao 19. A palavra de Deus diz o seguinte: ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro os 10 leprosos. Quantos leprosos? 10. Grava isso. Que ficaram de longe e gritavam, dizendo: Jesus, mestre, compadeça-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Fala, sacerdotes. E acontecendo que indo eles, foram purificados. Fala, purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhes, e a este era. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão a este estrangeiro? Olha só, nem fazia parte do povo, mas voltou para dar glória a Deus. E disse: levantai e vai, a tua fé te salvou. Aqui tem um segredo que nós precisamos de pegar isso para nós, porque isso vai fazer com que nós possamos ter prosperidade contínua, prosperidade em tudo que nós fazemos. Você pode perceber que enquanto alguns prosperam, outros retrocedem. Enquanto alguns estão prosperando, outros estão retrocedendo. Por quê? Por quê? Em primeiro lugar, diante da necessidade, todos se voltam para Deus. Você já viu isso? Quando você está precisando, você vai lá no Senhor. Você volta para Deus, você fala: Senhor, me dá aquele emprego, eu quero aquele emprego, me dá um emprego, Senhor, me dá. E aí Deus te dá. Mas e aí o que você faz? Às vezes você faz a segunda coisa. Depois de abençoado,
esquece de Deus. Depois de abençoado, você esquece de tudo aquilo que Ele fez por você. Então aqui você vê que isso trava. Agora, Deus abençoa. Terceiro ponto, Deus abençoa quem tem um coração agradecido. Fala assim, obrigado, Senhor. A gratidão move o coração de Deus. A gratidão faz com que bênçãos sejam atraídas para você. Sabe qual que é o fluxo da bênção contínua? É, de tudo que você recebe, devolva de volta uma parte para Deus, dizendo, Senhor, o Senhor é o primeiro na minha vida. Senhor, o Senhor é o primeiro. Hoje me perguntaram, pastor, quanto que eu devo devolver de dízimo? O dízimo já fala, dízimo, uma parte, 10% daquilo que você ganha. Mas, como nós somos bons mordomos, e nós entendemos que tudo é de Deus, eu sempre pergunto para Deus. Eu não dou, eu tenho muito tempo que eu e a minha esposa não somos dizimistas. Muito tempo. Porque eu nunca devolvo só o dízimo. Nunca, 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 nunca. Entendeu? Então, o segredo da bênção contínua é você ter um coração voltado para Deus e sempre disposto a dar tudo aquilo que Ele pede. Se Ele pedir tudo, dá tudo. Dá tudo. Mas será que você tem essa disponibilidade de você confiar e entregar todo o seu salário? Fala, Senhor, não paguei nada, mas o Senhor está mandando eu entregar tudo? Está aqui, tudo. E aí? Esse é o princípio da mordomia. Entende? É você dar aquilo que Ele pede. Eu desafio vocês. Vocês deveriam... Tem gente que passa uma grande jornada desempregado. Por que você não pega o seu primeiro salário e fala, Senhor, eu vou dar para o Senhor? Eu fiquei 12 meses, 2 anos, 3 anos sem trabalho. Agora que eu arrumei um trabalho, eu vou dar o meu primeiro para o Senhor. Isso mostra um coração inclinado para o Senhor. Sabe, eu fiz um propósito com Deus que de todos os contratos que eu fechasse na minha empresa esse ano, eu ia dar uma parte para o Senhor, expressiva daquilo que eu fechasse o contrato. Hoje eu dei a última oferta desses 20 contratos que eu fechei ao longo desse ano. E isso vai destravar coisas que vão me levar a um outro nível. O fluxo da bênção contínua é você sempre ser grato a Deus por tudo aquilo que Ele tem te dado. Entende? Mas tem pessoas que é como esses 9 leprosos. Eles nunca são gratos. Recebem bênção, mas não são gratos a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito. Você vê, nós estamos fazendo, estamos construindo pela fé. Amanhã nós temos que pagar 10 mil reais. Glória a Deus por isso. Como que vai acontecer? Não sei. Deus vai fazer. Deus vai fazer. Entendeu? Então vem uma coisa aqui, vem uma telha ali, hoje o cara arrumou aqui o relógio, já, entendeu? E vai vindo, e isso tudo é nós que vamos fazer. Tudo é nós que vamos fazer. Eu creio que se você não se posicionar, Deus vai passar essa bênção para outro. Mas nós vamos fazer. Eu quero que vocês sejam abençoados. Quantos querem ser abençoados sobremaneira? Eu já estou vendo a escada ali, as meninas subindo, mas a minha esposa para ministrar para as crianças. Eu já estou vendo as crianças todas lá sendo ministradas pela palavra. Eu já estou vendo a lanchonete, eu já estou vendo a livraria, eu já estou vendo a minha sala pastoral, já estou vendo a entrada, o porcelanato, tudo lindo, as escadas ali. Já estou vendo a fachada, já estou vendo ali o jardinzinho na frente, do jeitinho que está. Esse jardim eu nem pedi para ele fazer, ele fez, eu gostei. A minha esposa falou, nossa amor, amei o jardim. Vou deixar o jardim lá na frente. Sabe, irmãos, e eu me divirto com tudo isso. Para mim isso é uma alegria, isso não é um peso. E eu queria que você viesse brincar comigo também.
viesse se divertir comigo também. Amém? Porque você vai ter o privilégio de entrar aqui, tudo que você está vendo acontecendo aqui nesse prédio, e falar assim, eu participei disso. Quando a gente vê os prédios sendo abertos, né, em Planaltina, em Sobradinho, você vai falar assim, eu participei disso. Você entende? Eu não sei se você está entendendo o tamanho da obra e da proporção que você está envolvido, mas você está envolvido em algo muito maior do que você pensa. Amém? E eu queria que você ficasse em pé, para a gente poder, nesse momento, separar uma oferta e os nossos dízimos, uma oferta de gratidão e os nossos dízimos ao Senhor. Amém? Os servos, por favor, distribuam os envelopes de oferta. Você tem 3 formas de ofertar. Se você está assistindo em casa, está aparecendo um QR Code aí no canto da sua tela. Você pode apontar o seu celular para esse QR Code, você pode ofertar agora. Aqui atrás no prédio nós temos o QR Code, temos a máquina de cartão e nós temos os envelopes que você pode estar ofertando e dizimando também. Se você for dizimar, recomendo que você pegue o envelope lá atrás. Se você dizimar pelo Pix, eu recomendo que você mande ou para a Ludmila, ou para o Alisson, ou para o Ricardo, né, o comprovante para que eles lancem no caixa da igreja. Amém? Quantos pegaram aí o seu envelope de oferta? Levante aí o seu envelope de oferta. Levanta aí o seu dízimo também. Quero orar por você, amém? Vamos todos de pé, vamos orar, agradecer a Deus por tudo. Amém, Senhor? Eu quero agradecer pela generosidade. Eu quero agradecer pelo privilégio que o Senhor tem nos dado. Privilégio de poder estar edificando casa para Deus. Privilégio de podermos estar edificando essa obra que é crescente e prevalecente. Nada vai nos tirar isso em nome de Jesus. Eu quero profetizar que essas ofertas, quando caírem no gasofilaço, se multiplicarão a 100 por 1. Eu quero profetizar que aquilo que tem ficado na mão dos meus irmãos, multiplicará sobremaneira. Em nome de Jesus, eu quero declarar que nós somos uma igreja próspera e abençoada e crescente na prosperidade, em nome de Jesus. Venha aqui à frente e traga aqui a sua oferta, o seu envelope de oferta. Traga aqui também o seu dízimo. Os dizimistas permaneçam aqui à frente. Eu quero orar por você. Se você está dizimando, vem com a sua esposa, vem com o seu cônjuge para estarmos orando por você. Amém? Eu creio que Deus vai liberar a bênção sem medidas. Quem está solteira, coloca a mão assim em posição de receber, vai recebendo a bênção e vai recebendo a bênção para casar também, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Amém. Pai, eu quero agradecer ao Senhor pela vida de cada uma dessas famílias, dessas irmãs, desse casal que está ofertando em nome e dizimando em nome de Jesus. Eu quero profetizar, esse é um tempo de aceleração, de prosperidade na vida deles, e eu libero sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a vida da Bianca, sobre a vida da Catiele, sobre a vida do Antônio Carlos, do Ricardo, sobre a vida, Senhor Jesus, do Lucas, mas da Alice. Eu profetizo bênçãos dos céus vindo sobre eles. Eu quero declarar que esse é um tempo de crescimento e aceleração de riqueza sobre a mão deles. Nós abençoamos as famílias, abençoamos tudo aquilo que eles fizerem, e nós profetizamos que aquilo que tem ficado com eles vai se multiplicar sobremaneira, com sabedoria, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, irmãos? Pode se sentar. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Irmãos, quantos compartilharam aí a palavra nas últimas 2 semanas e aprenderam sobre a parábola dos talentos? Vocês aprenderam que nós não devemos enterrar os talentos, amém? Os talentos não devem ser enterrados. Nós aprendemos que todos nós temos um talento, amém?
Todos nós temos um talento. E hoje eu quero trazer uma palavra para você. Eu queria que as crianças ficassem quietas, queria que cessasse toda movimentação, em nome de Jesus, toda movimentação. Eu queria que você se assentasse. E hoje eu quero trazer uma palavra para vocês, porque nós precisamos de nos levantar como sacerdotes que governam no tempo da nossa oportunidade. Amém? Então esse é um tempo de nós nos levantarmos, esse é um tempo de nós avançarmos. Sabe, em nome de Jesus eu quero declarar que essa palavra vai trazer vida para você. Você vai sair daqui entendendo qual é de fato o seu papel no corpo, para manifestar a glória e a unção do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus, amém? Então, irmãos, durante quase 2 décadas na videira, nós temos um slogan. Você sabe qual que é o nosso slogan? Quem sabe? De qual? Eu perguntei esses dias se alguém sabia qual que era o nosso slogan. Alguns diziam que sabiam. Então, o nosso slogan é que nós estamos aqui para edificar uma igreja de vencedores, onde cada membro é um sacerdote. Hoje é sacerdote, porque nós mudamos isso poucos anos atrás, mas antes era, nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores, onde cada membro é um ministro, entende? Cada membro é um ministro, e nós resolvemos mudar, porque justamente por isso, porque essa palavra ministro, ela com o passar do tempo, perdeu o peso e o significado de fato que ela precisa de ter, que nós somos sacerdotes. E hoje nosso slogan é que nós fazemos parte de uma igreja de vencedores, onde cada membro é um sacerdote, cada casa uma extensão da igreja, conquistando assim a nossa geração para Cristo, que se multiplicam através das células. Não é uma vez ao ano mais. Amém? Tirou isso também. Amém? Então, as nossas células crescem, se multiplicam, porque nós temos sacerdotes. Fala assim, eu sou um sacerdote. Tem nada de errado com a palavra ministro, mas sacerdote dá um peso a mais. A verdade bíblica é que nós somos feitos sacerdócio real. A palavra sacerdote traz um impacto muito maior. A palavra sacerdote traz uma significância muito maior. Então nós precisamos de entender que sacerdote não é só o padre que está lá vestido com a batina, ou o pastor que está de terno nos domingos ministrando a palavra. Essa é uma imagem tradicional que nós temos e que nós levamos isso às vezes para dentro da igreja. E isso não pode permanecer na vida da igreja, porque nós fomos feitos reis e sacerdotes. Então, como que nós podemos atuar hoje como sacerdotes? Então nós vamos ver à luz da palavra, de acordo com a nova aliança também, como que nós podemos atuar nesse ministério sacerdotal. Amém? Quantos estão comigo? Então, são 3 elementos chaves para que a presença de Deus, uma das coisas mais importantes que nós que temos na vida da igreja é a presença de Deus. E por que nós valorizamos a presença? Porque é a presença que nos traz sentido, nos traz sentido de propósito, a presença que nos leva a caminhar a níveis maior. E quando temos a presença de Deus, nós podemos ver o poder de Deus se manifestando entre nós. Amém? Se nós desejamos ter uma célula viva, precisamos ter a presença de Deus nessa célula. Nós não podemos ter células mortas, células mornas, que não têm presença. As nossas células têm que ter presença, não é só dar play no louvor e deixar o louvor passar. Não, nós temos que atrair a presença, nós temos que chamar a presença, nós temos que pedir a Deus a manifestação da presença. Amém? E há 3 elementos chaves para experimentar a presença de Deus. E elas deveriam, em primeiro lugar,
as pessoas, isso no Velho Testamento, amém? No Velho Testamento, três coisas chaves eram importantes para que a presença de Deus se manifestasse. Então, a primeira coisa era o templo. Todas as pessoas precisavam ir ao templo. Em todas as religiões, o templo é muito importante. Precisamos ir ao templo também. Mas hoje o templo não é o prédio. Entende? O templo hoje não é o prédio. Mas não devemos deixar de reunir, porque o prédio não é mais o templo. Entende? Aí as pessoas, elas deixaram de ir ao templo, ao prédio, dizendo que, não, agora eu sou habitação, eu sou casa, então eu não preciso mais de estar reunido. Mas aí Paulo, lá em Hebreus, ele ressalta, né? Eu creio que Paulo, que escreveu a carta aos Hebreus, não é bem claro isso, mas eu creio. E aí ele fala, olha, não deixe de congregar como é costume de alguns. Não deixe de congregar. Nós precisamos de congregar. Então o templo era um lugar muito importante, porque era no templo que tinha a habitação de Deus. Mas mesmo tendo templo no Velho Testamento, não era possível entrar nele sem um segundo elemento. Não era possível entrar dentro do templo sem o sacerdote. Não podia entrar no templo se o sacerdote não estivesse presente. Então no Antigo Testamento, uma das pessoas comuns, as pessoas comuns não poderiam entrar no templo se o sacerdote não estivesse lá. Em Israel, os sacerdotes eram levitas, mas os sacerdotes, eles não poderiam entrar no templo sem um terceiro elemento. Então o primeiro elemento é o templo, fala o templo, segundo o sacerdote, e o terceiro elemento é o sacrifício. O sacerdote também, ele não podia, entrar sem o sacrifício de animal. E por isso, quando chegava as pessoas ali, ele sempre perguntava, tem sacrifício? Olha o que aqui diz lá em 1 Pedro 2,5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradável a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Então, nesse versículo, nós podemos ver esses três elementos: o templo, o sacerdócio e o sacrifício. Nesse versículo que nós lemos. E esses três elementos são muito importantes. Mas muitos cristãos, eles não compreendem a importância disso. Então, a diferença entre o cristianismo e todas as outras religiões, inclusive o judaísmo do Velho Testamento, é o quê? É que eles possuem três elementos separadamente: templo, sacerdócio e o sacrifício. Nós possuímos, como cristãos, os três elementos em uma só coisa. Nós somos o templo. Amém? Nós somos o templo. Nós também somos os sacerdotes. E nós já temos o sacrifício que foi pago lá na cruz do Calvário. Amém? Então não tem como separar esses três de nós mesmos. Não tem como mais. Lá em Apocalipse 1:5 e 6, diz: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então as pessoas do mundo, elas ficam confusas quando elas perguntam aos cristãos: escuta, onde é o templo da sua igreja? Aí você fala: o templo sou eu. Eu falo assim, mas
Eu sei que você pode ser o templo, mas aonde que é o templo mesmo? Aí você continua insistindo, o templo sou eu. Eu sou o templo. Entende? Eu sou o templo. Fala assim, eu sou o templo. Sabe, os prédios das nossas igrejas são lugar de treinamento. Por que a gente nós investimos tanto nisso aqui? Porque isso aqui é um lugar de treinamento. Investimos no prédio para dizermos para essa cidade que nós chegamos para ficar. Nós não chegamos para aventurar. Se vir qualquer tempestade, nós fechamos as portas e vai embora. Não. Nós estamos aqui para ficar. Amém. Por isso que nós investimos. Por isso que nós contribuímos. Por isso que nós, damos o sangue mesmo para ter o prédio para treinar os santos. Amém? E por que o nosso Deus, ele não habita em prédio? Porque ele decidiu viver em nós. Ele decidiu viver dentro de nós. Ele decidiu se manifestar em nós e através de nós. Então eles perguntam e onde que está o sacerdote da sua igreja? Fala, sou eu. Fala assim, sou eu. Você é o sacerdote também. Você que está em casa, diga, sou eu. Porque vocês são os sacerdotes também. Por que às vezes nós não vemos as coisas se manifestando como deveriam se manifestar? Porque não tem sacerdote. Onde não tem sacerdote, não tem presença. Aonde não tem sacerdócio, não tem governo. Aonde não tem sacerdócio, o Senhor não pode manifestar a glória e o poder dele ali. Por isso nós precisamos que a igreja se levanta como esse exército de sacerdotes. Esse exército de sacerdócio, o nosso sacrifício também já foi pago. Nós estamos fazendo parte de uma obra que ela é completa. E aí essas pessoas também perguntam, onde está o sacrifício? O nosso sacrifício se chama o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o meu sacrifício e ele já morreu lá na cruz. E ele derramou o seu sangue, o sangue inocente, para que todo o sacrifício que eu precisasse de fazer fosse pago. No Novo Testamento, é o tempo em que todos os crentes são pedras vivas e são edificados casa para Deus. Todos os membros são sacerdotes e oferecem sacrifício. E o nosso sacrifício hoje vive entre nós. Infelizmente, de forma inconsciente, muitos crentes, eles não acreditam nisso. Eles não acreditam que eles são sacerdotes. E eles estão o tempo todo, eu preciso de chamar o pastor aqui para fazer uma oração na minha casa. Eu preciso de chamar o pastor aqui para isso e para aquilo. Filho, você é sacerdote. Você foi chamado para ser sacerdote. O Senhor te constituiu sacerdote. Você não precisa de ficar se apegando. Me chama para ir na sua casa. Eu gosto de ir na casa dos irmãos. Mas deixa eu falar um negócio para você. Você não precisa de ficar se colocando achando essa coisa mística de mim. Você entende? Nós todos fomos feitos sacerdotes. E eu estou aqui numa função pastoral, cumprindo um dos 5 ministérios. Amém? Você tem que entender, que o prédio é o que as pessoas chamam de templo de Deus, e é chamado de santuário. Deus não habita aqui. Igual eu falo para vocês, quantas vezes nós já jogou bola dentro do prédio da igreja? Quantas vezes nós já jogou videogame, ping-pong, já fez festa dentro do prédio da igreja? Isso aqui é um lugar de treinamento. Para de idolatrar, às vezes, o prédio. O altar. Que altar, gente? Isso aqui é um palco, um palco. Se quiser pôr um DJ aqui fazendo festa para nós põe. Entendeu? Só que as pessoas são muito religiosas. A gente tem que quebrar isso no nosso meio.
Você vê, às vezes, com essa mentalidade lá do mundo. Você vê com essa mentalidade das outras religiões que valorizam demais isso. Você não coloca o cristianismo dentro de uma caixinha religiosa. Você não pode colocar. Não cabe. Não cabe. Estão comigo? Inconscientemente também, nós não acreditamos que todos os crentes sejam sacerdotes. Tem gente que está, às vezes, com boca aberta. Fala assim, como assim? Eu sou sacerdote, pastor? Eu achava que o Senhor que era o cara. Entendeu? Eu achava que o Senhor que era o sacerdote. Eu sou sacerdote. Não, presta atenção. Eu sou sacerdote. E eu decidi ser sacerdote pro resto da minha vida. Entendeu? Agora vocês têm que entender que vocês também são sacerdotes. O Senhor nos chamou para sermos sacerdotes. Não somente o pastor é sacerdote. Todos nós somos chamados para sermos sacerdotes. E aí tem umas pessoas que chamam esses irmãos que não são sacerdotes de quê? Leigos. Já viu? Não, esses irmãos são os leigos. Eles só têm que escutar. São os leigos. Mas, sabe, você nunca devia chamar um irmão de leigo. Nunca. Você sabe qual que é o original leigo na Bíblia? Idiotes. No grego. Que é a mesma coisa que você chamar um irmão de idiota. Entende? Então você não devia falar que nós temos leigos. Não temos leigos, nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Nós não somos qualquer pessoa. Você é sacerdote. Você tem que entender isso. Sabe, mas qual é, pois, a função do sacerdote? Aí você para e pergunta, tá bom, eu sou sacerdote. Vocês estão definidos? Todos são sacerdotes? São? Levanta a mão e fala assim, eu sou sacerdote. Aleluia, temos uma igreja de sacerdotes, sacerdotisas aqui, em nome de Jesus, amém? Mas qual que é a sua função então? Vamos aprender qual é a sua função? O sacerdote, ele é mediador. Fala assim, eu sou mediador. Ele é o mediador entre as pessoas e Deus. Sabe, no Velho Testamento, o significado da palavra sacerdote era ponte. Era ponte. Nós somos a ponte. Nós ficamos na brecha. Entende? O sacerdote, ele precisa ser um mediador para ser colocado entre os homens e Deus. O Senhor Jesus, ele foi constituído sumo sacerdote. Amém? O Senhor Jesus, ele foi constituído o sumo sacerdote. Ele trouxe de volta os pecadores para Deus. E também trouxe Deus para os pecadores. Então, ele é o sumo sacerdote. Então, até os pecadores, eles foram colocados à presença de Deus. Por quê? Porque o sumo sacerdote foi lá na cruz e morreu por eles. Amém? Então, ele é o mediador. Ele entrou no Santo dos Santos, o véu foi rasgado. Sabe, o seu próprio sangue hoje cobriu ali todos os nossos pecados. E ele trouxe a presença. E ele fez o ministério da reconciliação. Qual que é o nosso trabalho como sacerdotes hoje? Fazer o trabalho da reconciliação também. Como são os sacerdotes? Eles são a figura de cada cristão. Nós fomos constituídos reis e sacerdotes. Sabe qual que é o entendimento comum e errado? É que os homens de negócios são reis. E os pastores são sacerdotes. Mas não tem como você desvincular isso. A Bíblia diz no Velho Testamento que reis e sacerdotes no Velho Testamento eram funções separadas. Um reinava e outro era sacerdote. Mas no Novo Testamento não diz que uns são os reis e outros são sacerdotes. No Novo Testamento não tem essa mudança. Sabe,
nós temos que entender que o sacerdote, ele está aqui para ser esse mediador. Fala assim: eu sou mediador entre os homens e Deus. Nós estamos aqui para ser essa ponte. Então todo crente é as duas coisas. Ele é rei e sacerdote. Tem como mudar os dois mais? Porque o Senhor te chamou para reinar e Ele te chamou para exercer o papel de sacerdote. Não tem como desvincular uma coisa da outra. Ele reina e governa com Jesus. Entende? E Ele é ministro, Ele é sacerdócio real. O Senhor Jesus é o cabeça e nós somos o corpo. Ele é o sumo sacerdote e nós somos os sacerdotes. Jesus é o rei dos reis e nós somos os reis. Nós reinamos com Jesus e ministramos com Ele o sacerdócio. Amém? E qual é a função dos sacerdotes? No Antigo Testamento, a função do sacerdote era ficar em pé diante do povo. Então as pessoas, o povo chegava diante dele e dizia: olha, eu estou com problemas, eu tenho um problema de pecado sexual, eu briguei com meu esposo, eu tenho um problema financeiro, então eu preciso de ajuda, por favor, me ajuda. Então o sacerdote, ele rapidamente dizia: olha, conte-me todos os seus problemas. Essa era a primeira função do sacerdote. Ouvir, fala, ouvir. Ouvir era a primeira função do sacerdote. Ouvir era a função. Depois de ouvir, então ele dizia: vou fazer o ministério da reconciliação. Aí o sacerdote, então, ele fala, né, vai falar com Deus e Deus vai perdoar você. E depois disso ele perguntava: fulano, você que está com esses problemas todos, eu vou orar a Deus, mas você trouxe o sacrifício? E aí então o sacerdote pegava o sacrifício. Então, se fosse uma pessoa rica, ela podia trazer ali um boi, um novilho. Se fosse uma pessoa de classe média, ela podia trazer um bode ou uma ovelha. Se fosse uma pessoa mais pobre, ela podia trazer uma rola ou um pombo e sacrificava. E o sacerdote pegava ali o sangue daquele sacrifício e ia lá no lugar santo e aspergia o sangue. Entende? E aspergia o sangue. E ele clamava a Deus e o Senhor vinha e falava com aquela pessoa e os pecados daquela pessoa estavam todos eles perdoados. Mas o sacerdote também, ele não podia entrar, por exemplo, no Santo dos Santos a hora que ele quisesse. Apenas o sumo sacerdote poderia entrar no Santo dos Santos uma vez no ano para levar o sangue da expiação de todo o povo de Israel, de todo o povo. E ele nem entrava lá de qualquer jeito. Ele entrava uma vez no ano e ele entrava com a corda amarrada no pé, porque quando ele entrasse no Santo dos Santos, aspergisse o sangue, se o Senhor não aceitasse o sacrifício, ele morria na hora, na presença do Senhor, ali diante. Oi, irmão? Sim. Ele tinha uns sininhos, a minha esposa está me lembrando que ele tinha uns sininhos amarrados na cintura e no pé uma corda. Se o sino fizesse barulho, significa que o homem morreu e acabou e foi terminado. Ele tinha que puxar com a corda. Entendeu? Porque ele morreu e o Senhor não aceitou o sacrifício, né, ali do povo naquele dia. Entende? Então, você vê, esse era basicamente o trabalho do sacerdote. O sacerdote, então, imolava o animal, colocava sobre o altar, expedia o sangue, tacava fogo sobre o animal, aquilo queimava. Então, isso era o que o sacerdote fazia. Ele intercedia, ele trazia a pessoa de volta para Deus, ele colocava a pessoa diante de Deus e abençoava. Qual que é a sua função hoje, crente? Qual que é a sua função hoje? Trazer a pessoa para Deus, interceder por ela, escutar ela, ouvir ela,
levar ela para Deus, conduzir ela à palavra, mostrar ela a verdade. Então, isso é o trabalho do sacerdote. Se não há sacerdote, não há presença manifesta de Deus. Sabe, no Velho Testamento somente algumas pessoas eram separadas como sacerdotes. Mas no Novo Testamento, todos os crentes são chamados como sacerdote. Todos os cristãos escutam um ao outro e traz a palavra de Deus um para os outros. Precisamos praticar isso na vida da igreja. Às vezes eu fico preocupado quando eu vejo irmãos contando as pitangas para o povo lá de fora, lamuriando para o povo lá de fora, mas não tem coragem de às vezes conversar com os irmãos. Quando você conversa com os irmãos, você está sendo sacerdote na vida um dos outros. Eu preciso de ser sacerdote na vida da Elisa, eu preciso ser sacerdote na vida da minha esposa precisa ser sacerdote na minha vida. Nós precisamos de ser sacerdotes um na vida dos outros. Se queremos a presença de Deus em nosso casamento, o marido e a esposa precisam de ser sacerdotes um para o outro. Orar um para o outro, escutar um ao outro, interceder um pelo outro, ouvir uns aos outros. Por quê? Porque isso, de fato, é que vai fazer com que a presença seja manifesta no nosso casamento, na nossa família. Sabe, esse é o motivo porque muitos casamentos têm definhado, irmãos. Porque não há sacerdócio, nem de A e nem de B. Aí, quando não tem sacerdócio, tem juízes. Aí, em vez de você interceder, você começa a acusar. Que Deus nos livre de ser juízes. Que Deus nos livre de ser acusadores. Sabe, nós estamos aqui para não julgar. O sacerdote é aquele que intercede. E intercede como um advogado intercede para aquele que está sendo incriminado. O advogado que quer defender. Por isso nós temos um advogado fiel. Por isso nós temos que nos levantar também como advogados dos nossos irmãos, para interceder, para entrar na brecha, e não como promotores para acusar. Você entende? Estou dando uma aula de direito para vocês aqui hoje. Não seja promotores, também não seja juízes. Sejam advogados. Amém? Essa semana, falando advogada, minha filha se formou. Tivemos a colação de grau dela, foi lindo, maravilhoso. Sabe, nós fomos chamados para sermos esses advogados. Onde há um sacerdote, irmãos, ali há poder de Deus. Aonde há sacerdote, ali Deus pode manifestar o seu poder. Aonde há sacerdote, há intercessores. Aonde há sacerdotes, terá caminhos abençoados e prósperos diante deles. Este é o princípio, esse princípio pode ser aplicado em qualquer lugar. Se o seu patrão está te perseguindo, seja um sacerdote dentro da sua empresa, comece a orar pelo seu patrão, comece a orar pelos seus colegas de trabalho, comece a interceder por eles, e você vai ver o ambiente dentro da sua empresa mudar, ser transformado completamente. Por quê? Porque foram levantados sacerdotes aonde nós estamos. Esse é um tempo de nós nos posicionar. Precisamos de pessoas como José e Daniel, homens que se tornaram intercessores, homens que se colocaram na brecha. Sabe, o único homem mudou toda a nação. Daniel, ele orava 3 vezes ao dia, irmãos. Daniel, ele era um intercessor, e por isso ele participou de muitos reinados. Por isso ele participou de muitas coisas. Reis se levantavam e caíam, mas Daniel permanecia firme e forte, porque ele estava ali para cumprir o propósito.
Você pode transformar o seu lugar de trabalho. Sabia disso? Você pode transformar a sua célula. Você pode transformar a sua casa. Você pode transformar a sua igreja. Basta que você se levante como sacerdote. Basta que você se posicione. Sabe? E a chave é o sacerdócio. Se não há sacerdócio, não temos a presença de Deus. Quando nós temos sacerdócio manifestando, a célula flui. Tudo flui. A única pessoa se torna um sacerdote. Às vezes nós vemos na célula, só o líder se levanta como sacerdote. Só o líder ouve. Só o líder intercede. E aí os irmãos chegam na célula e falam assim: estou cansado depois de um dia de trabalho. Não quero ser sacerdote, não. Eu quero ser ministrado pelo líder. E aí, quando nós não temos uma igreja de sacerdotes, a probabilidade do seu líder cansar de ficar levando você nos ombros é muito grande. Por isso que às vezes nós temos muitos líderes que não querem avançar, não querem prosseguir. Por quê? Porque até tem muitos na célula, mas quem está exercendo o sacerdócio é só os líderes. Isso não pode acontecer. Nós precisamos de nos levantar como uma igreja de sacerdotes. Vocês estão me entendendo, irmãos? Quando nós nos levantarmos como uma igreja de sacerdotes, as coisas vão mudar completamente. Completamente. Nós somos chamados para sermos sacerdotes. Cada membro da célula é um sacerdote. Quanto mais agimos como sacerdotes, mais nós vamos ver o poder de Deus se manifestando nas nossas células. Também o princípio do sacerdócio, ele pode ser aplicado no presbitério, na igreja. Então, se ouvirmos, intercedemos e trazemos a palavra de Deus, então a presença de Deus se manifesta. Então, sabe, a oração cria intimidade. Fala assim: a oração cria intimidade. E nós precisamos de restaurar o sacerdócio. Sabe, irmãos, precisamos de restaurar o sacerdócio. Efésios 4:7. Efésios 4:7 diz: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou o cativo, o cativeiro, e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu também é o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Então, por que o Senhor Jesus voltou para o céu e assentou ao lado direito de Deus? Para ser um sacerdócio para sempre. Para ser um sacerdote para sempre. Hebreus 8:1. Hebreus 8:1 diz: ora, o essencial das coisas que temos dito e que possuímos, tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Nós, agora, somos o corpo de Cristo. E por isso, nós nos unimos a Ele para sermos sacerdotes. Fala assim: eu estou unido com Cristo para ser sacerdote. Nós somos participantes de Cristo. Lá em Salmos 68:18 diz: subsiste as alturas, levastes cativo o cativeiro, recebestes homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. A gente vê que no livro de Efésios, Paulo diz que subiu aos céus para encher todas as coisas. Mas aqui o texto de Salmo 68 diz que habitar, diz que nós somos, que veio habitar. Ele, em vez de encher, ele veio habitar. Assim, encher
e habitar tem o mesmo sentido, tem a mesma conotação. Nosso alvo, irmãos, é que a igreja seja cheia da plenitude de Cristo. O nosso alvo é que a igreja se encha dessa plenitude. O nosso alvo é que o Senhor, que subiu aos céus para encher a sua igreja, completamente aconteça no tempo da nossa oportunidade. Então nós precisamos de ter uma igreja que está cheia da plenitude de Cristo. E como que isso vai acontecer? Me posicionando como sacerdote. Quando eu me posiciono como sacerdote, então eu vou ver a plenitude de Cristo enchendo a minha vida, enchendo os irmãos à minha volta. Sabe como que edifica a casa? O texto diz que quando ele subiu às alturas, ele concedeu dons. Fala assim, dons. Falamos de talentos, e o Senhor concedeu dons. Esses dons têm que ser trabalhados. Esses dons precisam de ser transbordados na vida das outras pessoas. O contexto diz que esses dons, eles são os 5 ministérios. E eu quero finalizar falando para você sobre esses 5 ministérios. Porque tem uma ondinha aí falando que não precisa mais de pastor. Uma modinha aí, não precisa de pastor mais. Por mais que você seja sacerdote, você vai se encaixar dentro de dos 5 ministérios. Em alguma área dos 5 ministérios, você vai se encaixar. Sabe, se você olhar para todos os versículos sobre os sacerdotes, tanto do Velho como do Novo Testamento, encontrará 5 funções dos sacerdotes. 5. Primeiro, edificar a casa. Primeira função, edificar a casa. Então a pedra angular, ela foi rejeitada pelos construtores. Os construtores eram israelitas, mas eles rejeitaram a pedra angular, que é Cristo. Eles rejeitaram. Na construção de uma casa, a pedra angular é mais importante. Quando nós fomos levantar aquelas paredes que está na metade ali, o chão estava todo irregular. Aí o pedreiro falou, não tem como levantar. Eu falei, por quê? Porque vai ficar tudo torto. Tem que cavar aqui, tem que pôr o nível e tem que começar de baixo, alinhado. Porque senão lá em cima não dá não. Aí o que ele fez? Cavou tudo. Cavou tudo. Não sei se vocês lembram, a altura que estava ali, embaixo ali, naquela escadinha, estava muito baixo, muito alto. Teve que abaixar. Para dar o quê? O assentamento da pedra angular. Se não tem o assentamento da base, o edifício não fica pronto. Não vai na mesma bitola, não vai do mesmo jeito. Então todo crente, ele é um edificador da casa de Deus. Todo crente, ele tem essa função apostólica. Essa função de edificar aponta para a função do apóstolo. Então você se encaixa como edificador, um apóstolo. O apóstolo é aquele que constrói a casa. Sempre quando Deus movia a nuvem, o que eles tinham que fazer? Eles tinham que desmontar todo acampamento e seguir a nuvem. Seguir para onde a nuvem estava indo. Chegava onde a nuvem parava e ele fazia o quê? Edificava novamente o tabernáculo. Essa função é a função do apóstolo. O trabalho dos levitas e sacerdotes era construir a casa de Deus. Segundo ponto, adorar, interceder e profetizar. Adorar, interceder e profetizar. A função do sacerdote é levar as pessoas a Deus, trazer Deus para elas. As pessoas nos dias de Davi, nos dias de Davi também, eram desse jeito. Todos os sacerdotes deveriam profetizar. E por isso é que Paulo diz lá em 1 Coríntios 14, 31. 1 Coríntios 14, 31. Porque todos podeis profetizar um após o outro, para todos aprenderem a serem
consolados. O terceiro ponto, pastorear. Os servos, por favor, pode se posicionar com a ceia, os irmãos da equipe de louvor podem subir. Pastorear, olha para mim, irmãos. Em Deuteronômio 21, 5, Deuteronômio 21, 5 diz: chegar-se-ão os sacerdotes, filhos de Levi, porque o Senhor teu Deus os escolheu para o servir, para abençoar. Só um momento, daqui a pouco a gente serve. Fica aqui no cantinho aqui. Daqui a pouco eu vou falar para vocês distribuir. Os escolheu para os servir, para abençoar em nome do Senhor. E por sua palavra decidiram toda demanda e todo caso de violência. Então a função do sacerdote é abençoar o povo de Deus, curar o coração ferido. O sacerdote, ele não pode amaldiçoar. Fala assim, o sacerdote não pode amaldiçoar. Por isso toma muito cuidado com pastores que ficam falando: se você sair da minha igreja eu vou te amaldiçoar. Não é sacerdote. Sacerdote não está aqui para amaldiçoar. Sacerdote está aqui para abençoar. Nós somos abençoadores. Amém? Somos abençoadores o tempo todo. Mesmo aqueles que nos fazem mal, nós não podemos amaldiçoar nem o nosso inimigo. Porque a palavra de Deus o diz no Novo Testamento que nós devemos orar por quem nos persegue. Amém? Nosso trabalho é restaurar o relacionamento quebrado, pois nós recebemos o ministério da reconciliação. Amém? Quarto ponto, ensinar a palavra de Deus. E esse é o trabalho de quem? Do mestre. Do mestre. Jeremias 18, então disseram: vinde e forjemos projetos contra Jeremias, porquanto não há de falar a lei ao sacerdote, nem ao conselheiro, ao sábio, nem a palavra ao profeta. Vinde, firamo-los com língua e não atendamos a nenhuma das suas palavras. Mateus 2, versículo 7 diz: com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que as estrelas aparecerão. Então enviaram-os a Belém e disseram-lhes: ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, o quanto o tiverdes encontrado. Avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. Sabe, nós estamos aqui para ser os mestres que vão levar as pessoas a Deus. Amém? Quinto ponto, proclamar o amor de Deus. E esse é o trabalho do evangelista. Sabe, o trabalho do sacerdote envolve essas 5 coisas. Então, quando o Senhor subiu ao céu, Ele nos deu dons para edificar a noiva. Os 5 ministérios são dons para edificação do corpo. Todos eles fazem parte do sacerdócio. Não tem como. Então, se você decidiu hoje, de uma vez por todas, ser um sacerdote, lembre, esses 5 ministérios vão estar incluídos no seu ministério. Em dado momento, você vai ser pastor, que vai conduzir pessoas a Deus. Em dado momento, você vai manifestar o amor de Deus, levando essas pessoas a Deus através de palavras evangelísticas. Em dado momento, você vai pegar aquilo que você já aprendeu e vai ministrar na vida dessas pessoas, e você vai estar sendo um mestre. Em dado momento, você vai estar edificando uma célula, edificando a sua casa, e isso aponta para o trabalho apostólico, que você vai estar edificando casa para Deus. Entende? Você precisa de entender que você está envolvido nisso. Efésios 4:11 diz: e Ele mesmo concedeu uns para apóstolo, outros para profeta, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo.
os sacerdotes, eles são treinados pelos 5 treinadores dos 5 ministérios. Amém? Nós estamos aqui para isso. Eu queria que você ficasse de pé nesse instante. Eu queria fazer algo hoje. Enquanto nós ministramos uma canção, nós podemos distribuir os elementos da ceia. Amém? Quando você pegar os elementos da ceia, segure-os com você. Aleluia. E nós vamos fazer algo hoje. Você está em casa e puder separar os elementos da ceia, faça isso. Para aí um suco de uva e um pão. Sei que os teus olhos Sempre atentos permanecem em mim. E os meus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto E não de longe, nunca mudastes. Tu és fiel, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Aliança, Deus, De promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Aleluia, Senhor. Erga os elementos da ceia. Senhor, muito obrigado pela aliança que o Senhor fez conosco. Obrigado, Pai, porque o Senhor pagou um alto preço. O sacrifício foi pago. O sumo sacerdote está assentado à direita de Deus, Pai. Pai, muito obrigado porque o Senhor se entregou naquela cruz. Hoje nós reafirmamos a nossa aliança com o Senhor. Nós reafirmamos a nossa aliança com Deus através de Jesus. Nós reafirmamos a nossa aliança com a nossa igreja e com os nossos irmãos. Nós estamos debaixo de uma aliança e nós vamos caminhar nessa aliança, sendo os sacerdotes que o Senhor tem levantado nesse tempo para manifestar a glória do Senhor. Obrigado pelo teu sangue que foi derramado. Obrigado pelo teu corpo que foi moído naquela cruz. O castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós recebemos a cura,
nós recebemos o amor, nós recebemos a vida através do corpo. Hoje nós reafirmamos a nossa aliança com o Senhor. Em nome de Jesus. A palavra de Deus diz, lá em 1 Coríntios 14, 26, que fazer, pois, irmãos, quando vos reunides, um tem salmos, outro doutrina, e a este traz revelação, aquele outro língua e ainda outra interpretação, seja tudo feito para edificação. Nós estamos aqui para edificar uns aos outros, como sacerdotes. E eu queria que você, hoje, fosse um sacerdote, a partir de agora já. Então você vai ministrar na vida do irmão que está do seu lado. E vocês vão compartilhar a ceia juntos. E fazendo isso, nós estamos encerrados. Em nome de Jesus. Amém?